Vamos começar hoje o segundo episódio do Marketing e Sucesso e não poderia ser diferente. Pessoas de sucesso, empreendedoras de mão cheia, Gladys Cândido e Regina Valim. Sejam muito bem-vindas e vamos falar de saúde, vamos falar de mulheres empreendedoras, vamos falar de empreendedorismo. Vamos conversar também sobre RH, que a gente vinha falando ali em off, agora há pouco também. Vamos falar de crescimento, de pretensões. Sejam bem-vindas, Gladys e Regina. Passo a palavra para vocês. Oi, Vlad. Obrigada pelo convite, né? É um prazer sempre estar na Jovem Pan, principalmente hoje nesse local novo, né? No podcast. E realmente, vamos falar um pouquinho de empreendedorismo, que foi algo que eu entrei e me encheu os olhos. E hoje é o que eu mais penso, é empreender mesmo. Legal. Regina. Também super feliz de estar aqui. Conheci você hoje, já sentando aqui, né? E já participando desse podcast. Então, muito legal estar aqui com a minha amiga e sócia, né? Então, e falando de uma coisa que para mim está sendo muito novo, que é empreender, mas que eu tinha muita vontade de entrar, né, de ser empreendedora. Então vai ser muito legal estar compartilhando com todo mundo essa nova fase que eu estou vivendo e falar de um assunto que é muito próprio para mim, que é empreender em saúde. Que legal. Né? Já que eu sou médica, sou infectologista, Olha então só. É muito legal compartilhar isso com você e com o público que vai estar assistindo a gente. Que bacana. A gente falava ali em off, né? Foi até uma surpresa ter uma infecto para a gente entrevistar, mas também acho que é importante pela questão de todas as pandemias, endemias, enfim, que a gente vem vivendo aqui hoje, nos dias de hoje, mas também porque a gente sabe que são problemas é um problema comum a todos e que cresce muito no inverno. Eu vou começar pela Gladys, porque eu quero que ela conte um pouquinho do início do processo dela como empreendedora. Gladys, foi com a Fortes Academia? Foi, Vlad. Foi com a Fortes Academia, né? Eu vinha eu era funcionária na época, eu era secretária de administração na prefeitura de Imbituba. E aí, quando eu saí de lá, eu decidi ser consultora, né? E daí começou a fase de querer empreender já. E aí eu fui consultora na Fortes Academia, que era da época do Fred, e o Fred que me abriu essas portas. Aí, quando veio a pandemia, ele chegou para mim e falou assim: Gladys, quero vender a academia. E a venda da academia para mim, com ele, foi a venda de que nem pai faz com filho, sabe? Foi a primeira porta que ele me deu para abrir o meu negócio. E aí é aquilo que eu falo hoje em dia. O que eu fiz quando eu comprei a academia? Eu tive que mudar Claro. minha imagem, mudar o meu jeito de ser, né, para o meu negócio dar certo. E eu estava saindo de uma pandemia, né? Nós tivemos todos esses problemas em todas as empresas. E aí, realmente, a academia estava falindo na época. E eu consegui mudar isso, mudar a minha imagem, aproveitar minha imagem na rede social, dentro da cidade, para fazer com que a academia explodisse, que hoje, né, é uma das melhores na cidade, tenho que aumentar ela. Em Bituba. E aí o Fred também me deu a oportunidade de vir administrar as clínicas dele, que ele tinha uma em Bituba, uma em Florianópolis e uma em Joinville. E nessa parte de estar administrando, ele estava entrando em outro setor, que era de harmonização, e ele me fez de novo a proposta de eu comprar a cota dele. E eu entrei com tudo, era uma clínica masculina, era uma clínica voltada completamente para homens, era uma clínica que meus sócios eram homens. Então, eu tive um desafio muito grande de ser empreendedora junto com outros homens e falar também nessa área masculina que era a outra clínica, né? Que era um tabu para muitas mulheres em falar e eu não tinha esse problema, né? Eu falava muito abertamente em todas as entrevistas. E para mim, empreender é
é um desafio todos os dias. É um sonho todos os dias que tu coloca no papel e tenta planejar, e tenta montar, e tenta colocar em prática. Certo. Então, hoje eu administro tanto em Bituba quanto aqui, vivo na estrada o tempo inteiro, né? E sou completamente realizada. Claro, que legal. Gladys, quero te fazer mais uma pergunta sobre essa questão do empreendedorismo. Ele foi lá e te ofereceu a marca, e aí tu aceitou o desafio, foi lá, pegou a marca, e agora? A gente, quando eu trago os convidados aqui, a gente sempre conversa bastante sobre, e bato nessa questão, na questão do empreendedorismo especificamente, mas e agora? Como é que eu planejo isso? Isso é uma coisa que é importante, porque o que eu quero é passar para quem está nos assistindo, principalmente cada empreendedor tem uma característica diferente. Um é mais agressivo, um é mais contido, o outro é mais reativo, enfim. Então, eu quero que tu passe o teu formato, como é que tu alinhou aquilo? Vlad, eu tive que ser agressiva. Até porque eu vinha num padrão que eu não fazia exposição em rede social, eu era mais... né? Tinha um corpo mais tranquilo. E aí eu tive que me expor bastante. Eu tive que realmente entender o que era ser dona de uma academia. E para mim ser dona de uma academia, tu tem que mostrar primeiro você, né? Claro, você tem que mudar entre pessoas. Sim. E aí também lidar com o público, lidar com os funcionários, que eram funcionários já vindo dele, né? E os funcionários me aceitarem. Então, tu tem que fazer todo esse planejamento, tu tem que sentar, analisar o teu negócio, ver como que tu vai começar. E eu comecei o quê? Eu sendo a imagem do meu negócio, eu mudando. E eu mudei. Foi nessa mudança radical que eu chamei a atenção de muita gente, né? Eu comecei a fazer a academia crescer muito, que as outras academias queriam entender que eu tinha comprado a academia numa pandemia. Sim. Ela estava falindo. E como que com pouco tempo eu consegui fazer com que a academia lotasse e eu conseguisse investir nela. Porque eu consegui manter os funcionários, eu consegui manter tudo isso. Então, é tudo planejamento. E você está voltado dentro do seu negócio. Estudando muito o seu negócio. Porque se tu não estuda o teu negócio, tu não entende ele, tu não vai conseguir levar ele adiante. Legal. Entendeu? Legal. É isso que eu acho. Bacana. Hoje a academia é em Bituba e tem quantos funcionários? Hoje a academia em Bituba, ela tá com 10 funcionários. Certo. Tá? Fora parceiros, né, que eu tenho lá dentro. E ela hoje, eu tenho que aumentar, porque ela tem um público muito alto, já além daquilo que ela comporta. Certo. E o meu grande sonho é aumentar ela, fazer ela bem grande, bem linda. E eu sou apaixonada hoje pelo exercício físico, né? Não sou professora, só sou empreendedora mesmo. E eu sou completamente apaixonada em ver os meus clientes saírem de dentro da academia se gostando, se empoderando, gostando do que está vendo. Felizes. E quando eu converso com eles, assim, porque a pandemia trouxe muito isso, né? De o pessoal hoje se cuidar muito. Sim. Não é só a parte estética, e sim a parte mental, a parte física, a parte da saúde mesmo, né? Claro. E eu percebo, assim, que eles hoje, eles se cuidam muito. E eu faço, em todas as minhas 2 empresas, nas outras também, eu fico na frente da empresa e vendo como que o meu cliente está saindo lá de dentro. Claro. E eu vejo ele sair muito satisfatório. Que bom. Isso me traz muita satisfação em tudo que eu estou fazendo. Que legal, que bacana. Isso é sucesso, né? Por isso que estão aqui. Regina Valim. Até fiquei surpreso, mas achei muito legal a tua vinda. Até porque tem um negócio novo, pintando aí no pedaço, que tem a ver com a tua área. Isso. E eu queria que tu desse uma explanada pra gente, antes de a gente fundir os assuntos, principalmente entre vocês duas, que hoje são sócias. Mas eu queria que tu falasse, a Gladys falou agora sobre pandemia. Foi um período
de sofrimento, acredito eu, para todo mundo. Ninguém escapou. Ninguém escapou. E eu queria que tu falasse um pouco da tua profissão de infectologista. E também gostaria que tu desse uma explanada sobre esse assunto pandemia. Por exemplo, a Gladys falou agora de uma situação que ficou bem clara pra gente, né? Isso foi um tapa na cara da sociedade, que é o quê? Saúde é o que interessa e o resto não tem pressa. Isso foi o que a gente aprendeu com o que aconteceu. As academias hoje, a gente vai 6 da manhã, 6 da tarde, 5 da tarde, 5 da manhã, meio-dia, 1h, meia-noite, 1h, elas estão lotadas, né? Então, assim, conta pra gente um pouco, Regina, dessa situação da infectologia, pandemia, um pouco do teu negócio, e eu quero que tu fale também um pouco do teu novo negócio. Ok, então vamos lá. Eu acho que a pandemia, primeiro, mostrou pra gente que somos finitos, né? Porque eu acho que a gente estava naquele caminhar que parecia que nada importava, né? E a pandemia mostrou que não, que a gente tinha que parar e olhar para dentro mesmo, né? E ver o que estava acontecendo com a gente. E foi bem isso, começar a importar com a nossa saúde, né? E o que a gente está vendo agora é um processo de que as pessoas querem o wellness, né? Eu quero ficar bem, né? Então, tanto que assim, como infectologista, a gente sempre associa muito o infectologista sempre com muita doença, né? O infectologista é aquele médico que vai tratar sempre de muitas doenças. E não, o infectologista ele olha muito para prevenção, né? Eu quero prevenir doença, né? E aí, então, a gente entra muito nisso. O que eu faço para prevenir uma pessoa de ficar doente? Né? Então, eu falo muito de vacina, eu falo muito de prevenção de doença hospitalar, de infecção hospitalar, eu falo muito de bem-estar dentro de uma sociedade, tudo para prevenção da pessoa, né? Então entra atividade física, entra higiene pessoal, entra higienização de mão, entra tudo isso junto com a doença, com o infectologista, né? É claro que a gente vai tratar de doença, sim, eu tenho uma gama de doenças para tratar, né? Inclusive, pós-pandemia, a gente está vendo o que está acontecendo. Né? A gente até fala, infectologista hoje não tem mais tédio. Claro, né? claro. Porque a gente tem Covid que não foi embora, a gente tem influenza chegando, tem né, as doenças diarreicas aí, tudo que apareceram no verão. Bastante. Agora, né? Dengue, que está bombando aí. Então, assim, tédio a gente não tem realmente, né? Claro. Porque... E que são fenômenos que a gente já aguardava mesmo pós-pandemia, né? Que acontece esse boom mesmo de doenças infecciosas pós-pandemia. Aconteceu isso, né? Quando a gente teve no passado a gripe espanhola, né? Então são fenômenos mesmo aguardados, né? E voltamos a dizer, a gente fala muito de prevenção. E aí, né? O que é que a gente fala principalmente quando eu penso em prevenção? Eu tenho um monte de vacina para prevenir as pessoas, né? E pegando esse gancho, o que foi que eu pensei, né? Quando eu comecei a pensar em empreendedorismo, não só na clínica com a minha amiga, né? Mas assim, por que não empreender um pouco mais, né? Antes da pandemia, eu já vinha pensando em abrir uma clínica de vacina, né? Que aí, como a gente já tinha conversado antes, né? Ela ficou em stand-by por causa da pandemia. E aí, depois da pandemia, né? O meu sócio, né? Eu tenho a sociedade com uma outra pessoa, né? Nessa clínica. E aí, resolvemos abrir, então, uma nova clínica de vacinas aqui em Florianópolis, que é no Bahia Sul,
né, no térreo do Bahia Sul, recém-inaugurada, que é a Qualivida Vacinas. Que legal. Né? Então, ela é uma clínica de vacinas, tem várias tecnologias modernas, né, para amenizar, inclusive, essa questão do medo de vacina que as crianças têm, né? Não, então, mas tem adulto que tem medo também. Pois é, a gente também pode utilizar essas tecnologias que a gente faz para a criança, para os adultos também, né? Que frequentam a clínica. Então, a gente está trazendo novos conceitos de vacinação, né? A gente está empreendendo isso também na clínica e que eu acho que vai ser muito legal também, né, esses novos conceitos que a gente está trazendo para prevenção mesmo, né, para que as pessoas se sintam realmente acolhidos e confortáveis, né, e é um novo local realmente que a gente está inaugurando. Sim, eu nem conheço ainda, mas sendo no local que tu está falando, eu acredito que sim. Pois é, você já ficou curioso, né, para ir lá conhecer, né? Curioso, pois é. Curioso. Então, vai lá já renovar tua carteirinha de vacina lá com a gente. Certeza. Regina, vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para Gladys. Abri a Qualivida. E agora? Quantos funcionários? Por onde eu começo? Né? A gente tem a situação da Gladys aqui, que tem academia. Hoje vocês são sócios em outro negócio, mas a tua visão para dar o pontapé inicial nesse negócio que abriu recentemente, qual é para a gente deixar para quem está nos assistindo? Né? Não é um final, mas eu estou dizendo isso porque eu quero te ouvir também para entender um pouco de planejamento, como a própria Gladys citou antes. A clínica de vacina, ela não precisa de uma estrutura tão grande de pessoal. Ok. Né? Mas eu preciso de pessoal extremamente qualificado. Né? Porque eu preciso de pessoas com experiência de vacina, né? De aplicação de vacinadores. Ok. Né? Então, a gente precisava fazer essa busca de pessoas qualificadas, né? E aí, eu sei que daqui a pouco a gente vai estar falando disso. Sim, né? sim. Então, a gente precisava dessa expertise de pessoas com qualificação, né? Para poder fazer... Porque, assim, eu não posso errar. Claro. Numa vacina, né? Porque se você vai numa clínica de vacina, a gente sabe que, assim, acidentes acontecem, né? A vacina tem efeito adverso, né? Mas é muito ruim você ter um efeito adverso por aplicação de vacina, né? Então, isso é ruim. Então, por isso que eu preciso de um pessoal muito bem qualificado. Claro. Tá? Então, a gente tem que ver isso. Eu não preciso de muita gente, certo. Mas eu preciso de um pessoal qualificado. Qualificação extrema. Exatamente, para isso. Né? E uma outra coisa que eu preciso sempre ter muita atenção, a gente está sempre de sobreaviso. Porque como eu tenho uma rede de frio, né? Não é rede de frios, né? É uma rede de frio. Sim. Então, eu estou sempre de sobreaviso, né? Porque eu tenho que manter sempre temperatura ideal da vacina. Então, tem tudo isso que a gente tem que ficar sempre cuidando. Alerta. Né? Sempre alerta. Então, tem tudo... gira sempre em torno disso. Claro. Né? E queremos crescer. Tem várias táticas que a gente utiliza hoje em dia, né? Horário de atendimento, horário de atendimento estendido, aplicação domiciliar. Que legal. Né? E é claro que, assim, eu não quero ter só uma única clínica de vacina. Olha só. Eu quero ter mais clínicas de vacina. Que bacana. Né? Então, a gente pode te ajudar. Exatamente. Então, eu acho que é uma construção de parcerias para a gente caminhar. Estou brincando, mas não adianta. Uma coisa liga a outra. Com certeza. Já que tu tocou no assunto, eu te interrompi? Não, de jeito nenhum. Já que tu tocou no assunto, pessoas.
A gente estava falando ali fora sobre pessoas, como é difícil a gente montar times, montar equipes, encontrar pessoas qualificadas em todas as áreas, em todos os segmentos, em todas as esferas. E Gladys, já te puxando para o assunto de novo, qual é hoje a tua maior dor nesse sentido, né? Porque a gente que lida com o público, que é de área comercial, vocês como empreendedoras que estão à frente de tudo nos negócios de vocês, a gente tem essa dificuldade em encontrar as pessoas certas, as pessoas qualificadas, e também a gente vive, querendo ou não, bem ou mal, um conflito de geração, né? Que é uma geração que já vem de uma certa forma mais acomodada, e a geração que aí eu já acho que é a nossa, que vem um pouco mais na necessidade, né? Movida pela necessidade. Então eu queria ouvir um pouco de vocês, até porque é um geral, não é uma coisa no teu negócio, no teu, é no nosso aqui também. Então é difícil por N motivos, mas eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês sobre isso. Lá de muito tempo eu já fiz pós-graduação em RH, até porque eu fazia... Que legal. Palestra, tudo voltada para RH, pessoas, né? Comportamental. Então, assim, hoje realmente está muito difícil encontrar pessoas qualificadas e que queiram se qualificar também. Porque as pessoas hoje, elas estão um pouco acomodadas, elas não procuram saber o mais. Porque eu acho que quando tu quer algo, tu quer aprender algo, tu sempre tem que querer a mais. Claro. Né? E quando eu consigo achar esse tipo de pessoa, eu qualifico ela. Eu tento fazer com que ela cresça junto comigo, eu tiro os tabus dela, eu tiro as manias, as maneiras. Então eu vou tentando moldar, como acontece na academia, né? Hoje, a grande maioria são estagiárias que eram antes estagiárias, hoje são funcionárias. Né? E com a saída de uma clínica para outra, eu acabei levando, e eu estou sempre tentando fazer com que essa pessoa olhe para trás e veja o que eu quero para mim no futuro. Claro. Porque eu só consegui chegar a ser empreendedora porque eu quis mais. Claro. Né? Eu fui em busca de mais. Então, o que eu percebo é que as pessoas têm que se qualificar mais e querer mais. O que eu quero mais? Sim. É o mais que vai fazer diferença na vida dele. Claro. Não essa geração agora que eles, vamos dizer assim, que a gente estava falando ali, né? Eles têm hora para começar e hora para terminar. Sim. Na nossa já não, a gente passava da hora. Porque a gente queria aprender muito mais. Com certeza. A gente queria estudar, a gente era curioso. E essa geração não é curiosa. É menos. Quando tu saiu um pouquinho ali, estava falando para a Regina que a gente viveu uma época... Primeiro, que a gente levava, não sou tão velho assim, mas que a gente só tinha, o e-mail ainda veio depois. Então o currículo tu tinha que mandar pelo correio ainda, torcer para ele chegar com um tempo hábil, digamos assim, ou levar o currículo até lá. Quando te chamavam, as pessoas te faziam meia dúzia de perguntas, né? Tu sabe datilografia? Não sei, mas eu quero aprender. Tu sabe, sei lá, tu entende de programação? Não sei, mas eu quero aprender. E a gente queria, de qualquer maneira, aquela oportunidade. E hoje a gente já vê uma situação um pouco diferente. O que tu pensa disso, Regina? Eu acho que tem certas... Como é que eu posso dizer? Hoje em dia, eu acho que assim... teve mais facilidades, talvez, né, para as gerações mais novas, que a gente realmente não passou por isso, né? Eu acho que a gente teve mais dificuldade, talvez por isso a gente teve que lutar mais. Claro. Talvez tenha sido isso, né? Talvez. Né? Sim. Já se falou muito, né, da geração do mimimi, do neném, né? Tudo, né? Tem várias discussões, claro, né? Claro. Isso, em geração né, das novas gerações. Mas realmente eu acho que assim, são gerações que têm muito mais facilidade, né? Então, talvez isso tenha gerado
um menor esforço. Claro. Né? E talvez seja bem isso mesmo, né? Se é um menor esforço, então por quê? Claro. Né? Que eu vou, né? Uhum. Se eu não preciso, Claro. né? Lutar tanto. Para que sofrer? Né? Para que sofrer? Exatamente. Né? Para que sofrer se eu, por esse caminho, eu consigo... Facilitar. Né? Se eu consigo fazer isso, Claro. né? Uhum. Não sei. Eu acho que a gente talvez tenha muita coisa que aprender com eles, inclusive. Possivelmente. Eu acho que com eles, existe inclusive, uma eu troca. acho. Acho que a troca, ela é necessária. Isso. Eu acho que a gente tem muito, muito que aprender com eles, Sim. sabe? E existe essa troca que eles acabam, a gente acaba empreendendo, né? Porque existe existiu o quê? Antes a gente ficava num serviço, num trabalho, num serviço, a gente ficava anos ali dentro, né? Tentando crescer ali. Hoje não, carreira. Hoje não, hoje eles fizeram com que a gente fosse empreender, com que a gente trocasse de profissão rápido. Se eu não estou satisfeito com ser médico, eu vou já ser mudo. Então, eles fizeram que a gente visse isso. Só que eu ainda acho que eles têm que se especializar mais, eles têm que ser um pouco mais agressivos, porque a gente, por a gente ter passado por isso, a gente acaba facilitando para os nossos filhos, né? Sim, imagino. A gente acaba facilitando muito. Isso. Claro. E aí acaba vindo aquele medo de fazer, de encarar, de ir, né? Claro. Que é um medo que eu tenho, mas eu não tinha tanto. Sim. Né? Porque eu sendo mulher, eu ia para Joinville dirigindo, voltava à noite, não tinha esses receios. Hoje eu vejo que a minha filha de 20 anos já tem esse receio, já tem mais, sabe, é mais cuidadosa. Eu já não, era mais aventureira. Sim. Então eu percebo que essa geração, eles têm que ter um pouco mais de agressividade para encarar. E dentro disso que a gente está falando, vocês acreditam que a tecnologia possa ter colaborado também, ou vem colaborando para que isso aconteça? No meu ver, a tecnologia, ela nos ajudou em tudo, né? Hoje a gente aí faz uma empresa crescer pelo Instagram. Claro. A gente faz várias coisas por causa da tecnologia. Só que ela também prejudicou em algumas, em outras circunstâncias, né? Que é o convívio. Eu vejo que os jovens de hoje, eles têm muito pouco convívio. Sim. Eles não trocam ideias, eles trocam só pela rede social. E quando tu depara com eles de frente, eles gelam, eles não têm atitude. Sim. É o meu ver, né? A gente está vivendo uma sociedade cada vez mais tecnológica, né? Claro. E a gente vai ter ganhos com isso e vai ter perdas. Né? A gente só tem que fazer com que as perdas sejam menores. Exatamente. Desde que a gente saiba usar. Exatamente, Eu acho que vai ser um processo realmente que a gente vai ter que se adaptar, né? E evoluir e aperfeiçoar. Sim. Né? Um modelo melhor realmente para que a gente consiga realmente ter o menor... não seja tão prejudicado, né, por essas perdas. Mas a gente está num caminho de tecnologia que não tem mais... Não tem volta. Que isso foi o que gerou na pandemia, né? Se a gente vê, na pandemia a gente teve uma perda muito grande de jovens que não conseguiam mais sair dentro de casa, de jovens que tiveram pânicos. Eu na clínica, na outra que a gente teve um aumento gigantesco, tanto na parte de ereção, ejaculação, aquela parte que ali, quanto na parte psicológica, porque eles não se encontravam mais, eles não tinham mais convívio com pessoas. E aí, quando se encontravam, tive adolescentes que falavam assim, que ia sair com uma menina, ficava apavorado, né? Então, realmente isso prejudica. Só que isso tem que ser tudo um convívio dentro de casa. Eu tiro isso por ser empreendedora e ser mãe também, que eu tenho que estar sempre cuidando. Olha, eu acho que tu tem que ter mais convívio, tu tem que ir fazer um esporte, que hoje acontece o quê? Na academia, como tu falou.
Das 6 horas da manhã às 22, que é o horário que está a academia funcionando, eu vejo aqueles jovens que chegam lá bem acanhado, bem sem socialização nenhuma. Parece que alguém mandou ele. Vai. E aí, tem que ir. isso mesmo. E daí Não tu parece? chega perto deles e eles te olham assim, parece que eles viram um fantasma. Sim. E aí tu começa a conversar com eles e eles vão soltando. Então, assim, hoje a minha demanda de jovens lá, Claro. de jovens de 13 anos, que eu tenho um filho de 13, Certo. de 13 anos é gigantesca. Sim. Porque eles estão tudo obeso, Claro, estão com problema claro. de respiração, então... E ansiedade, né? A ansiedade sim. é fora do normal. Então, é isso que eu acho. Tem que ter aquele cuidado, Claro. né? Dentro de casa tem que ter aquele cuidado. Fazer com que eles vejam as duas formas. De viver Sim. Tem que saber a parte tecnológica, mas também tem que ter o convívio com outras pessoas. Sabe que eu estava lendo uma matéria outro dia sobre as mulheres nas academias. E aí essa matéria falava que cada vez menos mulheres estão indo para a academia. Então eu imagino o seguinte, também há um tempo atrás as mulheres tinham mais uma preocupação, que eu acho que são fases da sociedade, vamos dizer assim. Porque teve uma época que era, esteticamente falando, uma mulher mais cheinha era bonito pela sociedade. Depois veio aquele estereótipo da mulher mais magra. Depois veio a bem magra. E essa situação que tu tá falando da saída dos jovens é curioso, porque a gente percebe em shows, eventos, todo lugar que a gente vai, cada vez menos a gente vê essa faixa etária, que é a faixa etária que ficou um tempo dentro de casa, muito envolvido com a tecnologia e bebeu só tecnologia, e hoje não quer mais sair. Então, assim, tem lugares que meia-noite tu já não vê mais ninguém. Sim. E aí tu vai num show fim de semana, sábado, domingo, durante a semana, são pessoas da nossa idade. Na academia, tu fala dos 13, eu percebo isso. Mais pessoas acima dos, vai lá, 35 mais. E quando eu vejo os mais novos, eu tenho essa sensação. Tipo assim, alguém tá obrigando aquela pessoa a vir pra cá. Porque se ela ficar em casa, ela vai ficar comendo, jogando e no celular. Ou nos chats, enfim, que Hoje, a gente tem. hoje eu recebo, É bem isso. pais que chegam ali e dizem assim, ó, Gladys, quero fazer o plano dele, vai vir ele mais 4. E eles têm que ficar aqui de tal hora a tal hora, treinando. E é assim, eu fiz isso com o meu. Eu mandei 3 amigos ir com ele, pra ele poder treinar, porque senão eles Claro. entram dentro do ali jogos e ficam de tal hora a tal hora. Sim, Eu como mãe, não convivo muito com eles porque tenho claro. muito serviço, acabo controlando eles pelo celular. Mas é isso que muitas passam hoje. E em relação a muitas mulheres estarem hoje não indo para academia, pelo contrário, hoje eu acho que se criou, principalmente vindo, né, da idade que eu tenho hoje para cá, as mulheres de 40 para cá, elas estão se cuidando muito mais, não parece ter a idade que tem. Claro. Isso Né? sim. E hoje o que eu também percebo não é só as mulheres com corpão, bombadão, tá todas elas ao mesmo tempo estão ali e estão conseguindo se ajudar. Eu tiro isso muito lá pela academia. Eu recebi até um casal que eu tenho uma admiração muito grande. Ele teve AVC, a filha dele chegou lá na academia e pedindo para ele começar a treinar lá. E ele começou, ele não conseguia andar direito. E hoje, ele é o meu cliente, assim, fora do normal. Ele e a esposa dele, eles todo dia estão na academia. E ele anda assim, sabe? Ele tem algumas sequelas, mas Claro. ele... E aí, quando ele não vai, ele ainda diz assim, avisa lá que eu não fui hoje. Parece, assim, uma obrigação. Sim. Mas eu acho que proporcionalmente, quem frequenta mais a academia é homem. Eu acho. Vocês sabem que Eu acho que proporcionalmente, eu acho que é homem que frequenta mais academia do que mulher. Quando eu eu fiz academia, quando eu era jovem,
16, Vladimir. 20 anos, nessa época, vai lá, anos 80, final dos anos 80, as academias não tinham mulheres. Era só homem, antigamente. Sim. Mulher. E hoje, Sim. Até porque a gente estava passando por uma saída agora me fugiu a palavra, de ditadura, tinha toda uma repressão e um machismo imperava muito ainda, e as academias não tinham mulheres. Sim. Tu te inscrevia, era só homem dentro da mas academia. hoje... Nos anos 90, da metade pro final, te interrompendo, Gladys, é que começou a surgir algumas redes que atraíram as mulheres também para dentro das academias. Não estou dizendo que não tem muita mulher. Eu acho que tem muita mulher. Mas, assim, pode ser que eu tenha um viés de consultório. Isso. Mas, assim, em termos, pelo menos a população que eu atendo, a maioria que está em academia É homem. é homem. Não, Os mas meus hoje, pacientes, quem mais vai para academia é homem. Hoje, assim, eu tiro, né? Até pelo fisiculturismo, por tudo, elas estão demais, assim, elas estão competindo com os homens, Não, eu né? acho que sim. Não, de E- qualquer e, forma, hoje, melhorou muito a frequência de isso. mulheres Elas em nos academia. chamam de franguinho. Isso mesmo, eu tenho uma professora lá na academia que chegam, né, os que não fazem academia. Ô frango, hoje vai ter que... o frango, O é bem frango, assim. é o frango. Então, Bem assim, assim, é bem assim. bem isso. Então, assim, eu tiro pela minha filha, né? Ela não suportava academia. E Sim. hoje é exemplar, até demais. Eu acho que o esporte, não adianta. O esporte, a pandemia, o esporte, acho que sou defensor do esporte. Eu também. E além disso, eu percebo assim, ó. Por isso que eu digo, a imagem da gente diz muito, né? Em vários locais aqui em Floripa que eu frequento, né? Eventos, muitos chegavam pra mim e falavam, Gladys, comecei a treinar só por causa de ti. Porque tu vem pra Floripa, tu vai pra lá e tu ainda treina. Claro. E aí, isso faz com que as pessoas vejam, realmente, se eu fico sem treinar, eu fico mal-humorada, eu fico completamente Sim. sem foco. E aí, a Regina falou em margem de erro. Depois de uma certa idade, a nossa margem de erro vai lá embaixo. Então, a gente não pode a gente errar. não pode Não, errar. Então, Não. a gente tem que cultivar os bons hábitos. A gente sabe que realmente, assim, atividade física, né, ela não é mais recomendada, né? Atividade física, ela já é indicação mesmo. Cesta né? básica. É cesta básica, realmente, né? É indicação precisa para todo mundo, Claro. né? Atividade física. Então, não é mais aquela coisa de que é recomendação, como você recomenda que a Sim. pessoa se alimente com qualidade. Ou tipo assim, toma por uma semana. Exato, Não, exato. Não já- tem mais isso, né? Claro, Você claro. tem que fazer atividade física, Com tem que certeza. estar no seu dia a dia. Algum atividade física. tipo de atividade física. Algum tipo de atividade Hoje em física. dia tem dezenas. Uma caminhada, uma várias, corrida, várias, musculação, várias, enfim. né? E hoje o beach tênis que é o A bola da vez. a moda do vez, verão, né? É É a vez. moda a moda da do vez. verão. E fora isso, aí é uma coisa que pega a outra, né, Vladimir? A gente, amar a parte de... Eu me encontrei muito, né, na parte de academia. E aí foi aonde eu não queria sair de Florianópolis, né? Resolvi entrar em outra, né? Outro empreendimento aqui, que é outra clínica voltada integrada. Certo. Completamente com várias especialidades lá dentro. O carro-chefe hoje é a pediatria, Ok. né? E aí, com isso, veio, né, a minha amiga, que já queria empreender. Então, há muito- essa é a pergunta que eu ia fazer. A próxima, mas eu já que é tô... como é que vocês iniciaram essa sociedade? Eu sempre, depois que eu me encontrei no empreendedorismo, eu Uhum. gostei e queria ficar. E aí, quando surgiu... nós já vínhamos conversando, né, Sim, Regina? sim. Há muito tempo a gente queria montar Queria algo montar alguma junto. coisa Legal. juntas. Juntas, até porque a gente já tem uma amizade aí de muitos anos, né? Certo. E aí, quando foi que eu fechei a franquia, né? Saí da sociedade, que eu era sócia com mais 4 homens. Uhum. Eu fui tirar uma ideia com a Regina por ela ser da saúde, por eu querer integrar vários profissionais junto. E aí eu fui pedir uma opinião para ela, porque
uma das coisas que eu gosto é pedir opiniões para quem já está no ramo, Claro. já entende do ramo, né? Autoridades Como eu sempre no fiz assunto. contigo, né, Vlad, na parte de marketing. Sim. E aí, na hora que nós estávamos conversando, a Regina assim, agora é o momento de a gente entrar como sócia. E aí eu vou deixar ela falar um pouquinho. Conta para nós aí, Regina. E ela já falou isso, né? Que a gente já várias vezes a gente dizia que a gente tinha vontade de fazer alguma coisa junto, né? Uhum. E aí, então, a gente começou a procurar um local para fazer a clínica, Certo. né? E aí a gente achou esse espaço, né? Que é no Balneário do Estreito. E pensamos em fazer uma clínica integrada inicialmente, né? A clínica, ela já é uma clínica inicialmente já instalada, né? Com atendimento infantil. Uhum. E nós estamos cada vez querendo mais solidificar, né? Pegamos essa ideia, né? Da clínica infantil, mas estamos integralizando outras especialidades juntos, né? Então, a gente está integrando isso, né? Então, a gente começou na conversa justamente isso. Então, por que não, já que eu tenho o atendimento da criança, por que não já oferecer o atendimento para a mãe, né? Então, trazendo a ginecologia, né, também, não trazendo a nutrologia, nutricionista, a psicologia junto, certo, né? Psiquiatria. Então, trazendo esses componentes, tudo de suporte, não só para materno-infantil, né? Mas também complementando, né, esse atendimento da criança, esse atendimento para a mãe também. Familiar. Né, esse familiar, exatamente, fazendo uma coisa integral familiar, né? E agora complementando também, abrindo mais esse leque, com essa possibilidade de abrir mais esse leque. Trazendo então agora dermatologia, né? E fazendo também a parte... Vamos começar também saúde masculina, né, também mais para frente, né, e abrindo também para mais especialidades, de acordo também com o que couber, né, na clínica. Porque é aquilo, né, é como eu falo, eu não quero só ter essa clínica ou só aquela academia. Entendi. Eu quero expandir. Claro. Então, o meu ponto é a gente ter, como a Regina falou, ela quer a clínica de vacina, mas a gente tem uma intenção, né, Regina? Uma intenção de levar isso para, talvez, ou aqui dentro de Florianópolis, ou para fora de Florianópolis expandir. Então, a nossa intenção é essa, de estar cuidando das pessoas realmente, a saúde. Ver as pessoas bem. Então, como a Regina falou, cuidar da família, porque às vezes, quando a gente vai ser mãe, os hormônios deixam a gente à flor da pele. Mas também tem o pai, que precisa ser cuidado, né? Precisa ser olhado, porque também está aprendendo ali como é que vai ser. Então, é cuidar da família ao todo. Então, a gente tá pegando esses profissionais para trabalhar com a gente, aonde que esses profissionais vão trazer esse acolhimento para a família. Que legal, que legal. Vocês acreditam em energia? Sim. Sim, muito. Muito. Vocês acreditam que a missão de vocês é cuidar das pessoas? Com certeza. Eu estava ouvindo vocês falando e estava ouvindo a Gladys falar a situação da academia, da formação dela, que veio de outra formação. Então, eu acho muito legal isso, porque às vezes a gente veio ao mundo com uma missão, mas uma missão que a gente nem sabe qual é e daqui a pouco a gente vai sair sem saber. Mas eu acho muito legal essa situação de ter academia, a questão das vacinas, a Clinivita. E a Clinivita hoje, ela está no total com quantas especialidades hoje? Hoje ela tá quase com 15 especialidades, vai chegando... com os que estão vindo, vai chegar a 15 ali. Certo. Tanto que o nosso espaço hoje,
se a demanda acontecer como a gente quer, vai ficar pequeno daqui a pouco. Olha só, aí é o momento da expansão. Isso. É o momento da expansão. E assim, os profissionais que estão vindo são profissionais muito bem qualificados, tanto que os 2 profissionais que hoje estão comigo eram o que trabalhavam antes comigo, na outra clínica, né? Só que hoje eles atuam como clínico geral e nutrólogo. Ok. Então, todos eles são muito bem qualificados para exercer a sua profissão ali dentro. O acolhimento é muito gostoso também. E a gente está ali para qualquer problema. A Regina sendo médica, né, que isso casou muito bem. Eu na parte administrativa e ela sendo médica, ela tem uma visão mais de cuidar, de saber como cuidar desses pacientes, e eu é mais o administrativo, o olhar, sim. o planejar e como que vamos seguir daqui para frente. Que legal, bacana. A gente está nos 5 minutos finais. Quero que vocês saibam que foi um prazer tê-las aqui, né? Mulheres empreendedoras, que foram à luta, que conquistaram aquilo que queriam e o principal, que pensam em ampliar os seus negócios, que hoje, no mundo que a gente vive, com a quantidade de obstáculos que a gente tem, não só para conduzir, abrir o seu negócio, né? Mas para a própria vida, hoje ela está bem complicada. Então a gente vai se moldando e eu queria que vocês falassem pra gente os arrobas da Clinivita, o arroba da Valim, da tua clínica, Clinivida, e os arrobas de vocês para quem está nos ouvindo, e também quero que vocês deixem uma mensagem aí saudável para quem está nos ouvindo e nos assistindo. O arroba da Vita é arroba Vita Com Clínica, H. com H. Sigo. Isso, tu segue. Sigo. O meu é arroba Gladys Farias Cândido, tá? E quem for para Imbituba tem o arroba Fortes Imbituba. Legal. Quando é que vamos abrir a Fortes aqui? Ah, quem sabe? Tu vem me cobrando isso há anos. Quando é que vamos abrir a Fortes Um dia, quem aqui? sabe? Olha aí, ó. Quem sabe a Regina entra como minha sócia e tu Olha também. aí, Não. olha aí, E aí, olha Flávio? já deixei a bola quicando aí. Vamos rebater então. Mais um empreendimento. Por que não, né? Mas no Brasil é tão difícil, Mulheres né? que realizam. Mas no Brasil é bem complicado empreender. Acredito. A gente tem que todo dia a gente... A dificuldade de empreender no Brasil é muito... a burocracia é muito grande. Acredito. As pessoas que vêm aqui contam as suas histórias. A gente sabe que, por exemplo, quem vê Instagram só vê a largada e a chegada, mas não sabe o processo, a dificuldade que foi. Regina. O da clínica de vacina é arroba Qualivida Vacinas. O meu é o arroba drregina.valim. E qual era a outra coisa pra gente fazer? O teu arroba. Já dei. E para tu falar um pouquinho vamos lá. de saúde, uma mensagem saudável para quem está nos assistindo e nos vendo. É importante, né, que as pessoas realmente cuidem da saúde, mantenham façam atividades físicas, né, ou dentro ou fora de academia, mas o importante é que faça atividade física, façam suas vacinas, né? Mantenham as suas vacinas em dia, isso é importante, né? Tenha o seu convívio social, a gente falou tanto de mundo tecnológico e as pessoas cada vez mais diminuindo o seu convívio social, né? Então, sair para tomar cafezinho com um amigo vale a pena, é importante, isso é qualidade de vida e longevidade, né? Isso, ter amigo e conviver com os amigos pessoalmente dá longevidade para as pessoas. Então, acho que isso é importante. Que legal. Esse foi mais um Marketing Sucesso. Como para quem assistiu, pôde ver que foi fantástico. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Obrigado pela presença. A gente que agradece. Isso, prazerzão.